Muito bem, bem-vindos às notícias. E hoje, o que vamos comentar será primeiro de tudo, o mais essencial. É que Kimi2 Thinking é um modelo aberto da Moonshot, uma empresa chinesa concebida desde o início como agente que pensa, e não só escreve texto, mas planeja passo a passo e usa ferramentas por conta própria. Na prática, pode encadear entre 200 e 300 chamadas a ferramentas seguidas sem intervenção, permitindo abordar tarefas muito longas e complexas sem se perder. A arquitetura acompanha essa ambição. É uma mistura de especialistas com total na ordem de 1 milhão de parâmetros, mais uns 32 bilhões ativos em cada etapa. Trabalha também com uma janela de contexto de 256 mil tokens, suficiente para processar de uma vez algo equivalente a um livro extenso. Já pode ser usado no modo chat e ativando o modo de pensamento com o ícone correspondente e também através da sua API. Além disso, publicaram espaços abertos e podemos obtê-lo e executá-lo localmente se tivermos o hardware necessário. O resultado? Os números são impressionantes. Em testes de raciocínio e busca com agentes, o Kimi 2 supera modelos como GPT-5 e Claude 7.4.5 e se mantém muito competitivo em programação. No Human Dignity's Last Exam, uma avaliação difícil de nível especialista alcança 44,9% quando usa ferramentas de navegação e busca web, e no Benchmark Browse Comp obtém 60,2%, bem acima da linha base humana de 29,2%. Em criatividade escrita, também aparece no topo do Equibench, e a ideia que se repete é que quando se pode pensar em voz alta e usar ferramentas, aumenta o acerto quanto mais alguém se dedica a pensar antes de responder. Vejamos como ele raciocina. O Kimi2 Thinking alterna fases de planejamento, ação, verificação e reflexão. É o que chamam de pensamento intercalado. Após cada bloco de passos, revisa o feito, compara com o objetivo e ajusta o rumo. Em um exercício de matemática de nível doutorado, seguiu um ciclo de análise, busca do paper-chave, raciocínio, escrita, execução de código Python, verificação e detecção de erros e assim por diante. E após 23 iterações, entre pensar, buscar e programar, chegou à solução. Esse mesmo padrão se transfere para código e tarefas de desenvolvimento, transformando ideias em produtos completos, invocando ferramentas de forma autónoma. Existem exemplos concretos construídos a partir de uma única instrução, um clone funcional de processador de texto web com interface, menus e regras, um recurso interativo para explicar visualmente o gradiente descendente, uma simulação em tempo real de vírus atacando glóbulos brancos com parâmetros ajustáveis, até geração musical via codificação ao vivo em Straddle. A chave é que o modelo não apenas gera, mas organiza fluxos de trabalho que desenvolve do início ao fim, buscando objetivos complexos. Mantém a perseverança diante de um enigma que exigia identificar uma pessoa atendendo a vários critérios muito específicos. Por exemplo, um treinamento na NFL, um papel específico como guarda prisional em um episódio concreto. Ele decompôs o problema, testou várias táticas, mudou de abordagem quando falhou e encadeou umas 30 consultas, até propor uma solução fundamentada. O processo mostra tanto sua insistência quanto uma nuance importante. Esses agentes, mesmo sendo muito potentes, podem tomar atalhos se acharem que uma resposta boa já satisfaz o objetivo sem verificar a pista mais fina. Eles também refinaram a escrita geral. Comparado à versão anterior, agora segue melhor as instruções, maneja o estilo com mais fluidez e oferece maior profundidade. A velocidade é outro ponto forte, pois normalmente ao quantizar modelos para torná-los rápidos, prejudica-se justamente o que os agentes precisam, longas cadeias de raciocínio. Aqui a equipe treinou o sistema com consciência de quantização para usar INT4 nativo, conseguindo quase dobrar a velocidade sem perder o desempenho mencionado. O custo e acessibilidade da proposta é agressiva, mas vemos que o Kimi2 Thinking é muito mais barato que opções fechadas já conhecidas, aproximadamente metade do preço do GPT temos por $20 por mês, e também, bem, a nível técnico também, certo? Basicamente, em cadeias de trabalho com muitas etapas ele brilha especialmente quando precisamos que pense por bastante tempo e combinações. E além disso, no conjunto, nossa conclusão é que o Kimi 2 é hoje um modelo aberto que lidera em raciocínio, busca com agentes e execução autónoma em tarefas complexas. Para nós, é a primeira vez que vemos um sistema capaz de trabalhar por horas com centenas de ferramentas, mantendo o rumo nesse ciclo contínuo de planejar, agir, verificar e ajustar. E isso faz toda a diferença. Bem, há 3 dias aconteceu a conferência da Tesla, onde Elon Musk e outros participantes apresentaram os próximos projetos da empresa. Basicamente, vamos começar falando do Tesla Optimus. Soube-se ontem que os robôs que vimos já são reais, funcionam sem cabos e já circulam pela sede de engenharia 24 horas, voltando sozinhos para recarregar, explicou Elon Musk em seu próprio escritório. A ambição é enorme. O Optimus foi apresentado como o maior produto de todos os tempos com demanda pessoal e industrial de 3 a 5 unidades industriais para cada unidade doméstica, podendo chegar potencialmente a dezenas de bilhões. Foi dada ênfase na segurança e em um futuro desejável. O plano de produção prevê uma primeira linha para 1 milhão de unidades em Fremont, depois outros 10 milhões anuais e mais adiante escalar para 100 milhões por ano. Foi afirmado que o Optimus pode impulsionar uma economia muito maior, permitir medicina de alta precisão mais exata que o melhor cirurgião humano e com o tempo viabilizar
realizar serviços como vigilância e outros. Foram identificados 3 desafios que quase ninguém resolve simultaneamente: a mão, o antebraço e a inteligência artificial aplicada ao mundo real e fabricação em massa. A Tesla afirmou dominar os 3, e a linha atual do Optimus é artesanal para protótipo. A produção em grande escala será totalmente automatizada, com uma cadência estável de aproximadamente 1 milhão de unidades por ano. Os custos cairiam a um nível que seria acessível no cronograma previsto. O que foi mostrado é a versão 2.5 e a versão 3 chegará no próximo ano com um grande salto em design e capacidades. A versão 4 entra em produção em 2027 e a versão 5 em 2028. Também foi atualizado o objetivo histórico de acelerar a energia sustentável rumo à abundância sustentável, um futuro onde todos acessem bens, serviços e cuidados médicos sem destruir a natureza. Nesse contexto, todos os Teslas são projetados para serem autônomos e com a versão 14 chega-se a um ponto onde seria possível escrever mensagens enquanto o carro dirige, se as estatísticas de segurança se mantiverem. Hoje ainda é exigido olhar para a via e a decisão será reavaliada ao revisar os dados em 1 ou 3 meses. Também estão tentando apresentar o robotáxi chamado Cybercab, um veículo sem pedais, volante ou espelhos, otimizado para menor custo por quilômetro, com fabricação prevista para abril do próximo ano. O método de fabricação se assemelha mais à eletrônica de consumo que à indústria automotiva tradicional. Além disso, eles também têm um pouco de desenvolvimento em chips de inteligência artificial, que foi apresentado o AI-5, projetado sob medida para as redes da Tesla, com consumo estimado de 1/3 comparado ao NVIDIA Blackwell, desempenho similar e custo inferior a 10%, graças ao foco em inferência com operações inteiras e sem o peso de compatibilidades gerais. A fabricação está prevista em Taiwan, na Samsung, Coreia, Arizona, Texas e já se trabalha no AI-6 com a meta de dobrar o desempenho em menos de um ano mantendo o processo. E mesmo assim, o fornecimento externo não atenderia às necessidades. Por isso, considera-se construir uma fábrica própria em escala colossal com uma terra-fábrica de chips, incluindo memória e empacotamento. E foi destacado que chips e energia são os principais gargalos. Também foram apresentados os modelos S3, X e o Cybertruck, do qual se destacou a resistência e outros atributos. Também foram estabelecidas várias metas onde se afirmou que, estando há mesas com fiabilidade superior à humana na condução automatizada, é hora de acelerar a fabricação com o objetivo de crescer cerca de 50% até o fim do próximo ano, num ritmo anualizado de 2,6 a 2,7 milhões de veículos ao final desse período. Também no custo por quilômetro, vê-se possível baixar de 0,20 nos termos atuais com muito trabalho, abaixo de 50 já seria muito bom e em torno de 0,30 foi considerado ideal num cálculo comentado. A computação distribuída foi proposta para usar carros com permissão do proprietário como parte de uma rede quando estacionados, gerando renda passiva. Foi citada uma cifra mensal indicativa, construindo uma capacidade distribuída gigantesca se a frota escalar com chips futuros. E nada, fechamos com a ideia central. Segundo foi dito, estamos diante de um novo capítulo para a empresa com abundância sustentável como destino, condução autônoma mais segura que a humana, traduzida em vidas salvas e um desenvolvimento acelerado de robôs e energia que muda a escala da economia. Muito bem, hoje vamos falar sobre algo que marca um ponto de virada. Na reunião de acionistas de 2025, Elon Musk destacou as novas capacidades do Optimus Gen 3. Não é mais um conceito, ele já caminha pelos escritórios da Tesla, recarrega-se sozinho e realiza tarefas humanas com precisão, desde dobrar roupas e manusear utensílios até recolher e classificar lixo. Limpa superfícies, move-se em ambientes internos sem fios nem operador e manipula objetos delicados como ovos ou grãos de pipoca. Também demonstrou controle corporal com movimentos de artes marciais que evidenciam equilíbrio avançado, e foi visto dançando durante a própria conferência. Essa estratégia se baseia numa ideia fundamental. Os humanoides realizam a maior parte do trabalho físico de forma barata e contínua, fazendo o custo de bens e serviços despencar. A abordagem fala de abundância sustentável com um aumento potencial da economia global em 10 vezes ou mais, a ponto de baratear necessidades básicas e reduzir a pobreza. Quanto às capacidades, enfatiza-se que o robô aprende observando. A filosofia da Tesla transfere suas redes neurais de direção autônoma para o corpo do robô, permitindo ver, entender e executar num fluxo único, treinado com vídeos em primeira e terceira pessoa, usando simulações para casos raros ou perigosos. Este método permitiu avanços rápidos, dobra roupas com destreza, ajusta a força para não quebrar um ovo e manipula objetos pesados, tudo de forma autônoma em tempo real. No hardware, o grande desafio está na mão e no antebraço, segundo afirmaram. Esses são identificados como a peça eletromecânica mais complexa de todo o projeto. O objetivo da destreza humana exige sensores de pressão e toque em cada dedo, controle de força em tempo real e muitos graus de liberdade. A configuração anunciada para o Gen 3 aponta para 22 graus de liberdade com a mão, mais 3 no pulso e antebraço, totalizando 25 por mão, com dedos capazes de aplicar força adaptável a cada objeto. Justamente pela complexidade dos manipuladores, revisões foram necessárias. Problemas de superaquecimento e ciclos prolongados foram relatados, forçando a repensar os atuadores junto com a saída do responsável de robótica que supervisionava a mecatrônica. A Tesla enquadra isso como uma
uma fase de revisão de engenharia, mas o mercado interpretou como sinal de que a produção em massa ainda requer iterações. No cronograma de lançamentos, o robô mostrado em 2025 foi descrito como versão 2.5, e o plano define o Gen 3 em produção em 2026, o Optimus 4 para 2027 e Optimus 5 para 2028, com melhorias anuais em mecânica, materiais e IA, replicando ciclos de produção tipo smartphone. Além disso, está prevista uma integração com o Neuralink, já que a empresa demonstrou controle de cursor cerebral em pessoas e planeja levar essa interface de controle ao Optimus. A ideia é não precisar comandar cada articulação e pensar, pegue a xícara ou guarde a caixa, mas que o chip leia a intenção e a IA gere o plano para o robô executar, ajustando trajetória e força. Menciona-se também o objetivo de feedback bidirecional: entrar no corpo dos robôs, ver por suas câmeras e sentir pressão, temperatura ou vibrações através da interface. Inclusive, tem surgido como especulação de longo prazo a possibilidade de aproximar aspectos da consciência a um corpo robótico nas próximas décadas. Enquanto isso, a primeira abordagem prática é a assistência à deficiência através de controle remoto e sensores. O posicionamento econômico é reforçado pela promessa do custo-alvo de $24 mil por unidade e um preço de venda entre 20 e 30 mil. Há vozes críticas que situam o custo real muito mais alto, até ordens de magnitude maiores, o que limitaria o mercado. A resposta do projeto é que a produção em massa e integração vertical devem reduzir custos com o tempo, visando até chegar a 10 mil por unidade no futuro. O plano para alcançar isso aproveita fábricas prontas para grandes volumes, integração de baterias, eletrônica e computação própria, redes de fornecimento estabelecidas e experiência, reduzindo custos em setores como o automóvel elétrico. Voltando ao Optimus, o plano não é só a fábrica, mas integrá-lo ao ecossistema Tesla. Então, resumindo, apresentamos um robô que já caminha autonomamente pelas instalações da Tesla, aprende por observação, manipula objetos frágeis e pesados na mesma plataforma e pretende ser fabricado aos milhões com um custo-alvo agressivo. O objetivo é acelerar rumo à abundância sustentável através do trabalho físico automatizado, resolvendo a destreza das mãos, consolidando a IA em ambientes desordenados e implementando produção em larga escala. Paralelamente, outros players elevam o padrão em movimento natural, interação humana e aplicações específicas. O que definirá o resultado será a capacidade de transformar demonstrações em operação diária, manter o ritmo anual de iteração e cumprir as metas de custo e volume propostas. Muito bem, hoje queremos falar sobre um obstáculo básico dos modelos atuais, que é o esquecimento catastrófico. Esse fenômeno aparece quando um sistema aprende algo novo e, ao fazê-lo, perde precisão no que já sabia. E justamente o que vemos nos modelos de hoje. Podem ser retreinados, sim, mas não conseguem incorporar experiência continuamente sem quebrar o anterior. Continuam funcionando como se apagassem o estado anterior para reajustar tudo do zero. Durante anos vimos enormes melhorias em arquiteturas e algoritmos de otimização, mas mesmo assim, esse aspecto permaneceu sem solução, porque a memória nesses sistemas é limitada ao que foi fixado no pré-treinamento e ao que entra na janela de contexto em cada uso. Não existe um gradiente sólido entre o passo distante e o que está acontecendo em tempo real. Quando comparamos isso com o cérebro humano, encontramos uma diferença, estrutural evidente. Nosso cérebro tem diferentes ritmos de atualização e neuroplasticidade, capacidade de ajustar cada parte em velocidades distintas conforme o tipo de informação. Graças a isso, ficamos presos no momento presente. E se o cérebro não tivesse essa capacidade, seria como viver em um estado semelhante à amnésia anterógrada. O surpreendente é que os LLMs se comportam de forma muito similar neste caso extremo, ou lembram porque memorizaram na fase de treinamento, ou só existem naquele instante sem real capacidade de consolidação. Aqui, na proposta que analisamos, na aprendizagem aninhada apresentada pelo Google, a ideia propõe um modelo não como processo único de otimização, mas como estrutura de múltiplos processos organizados em níveis, cada um com sua própria frequência de atualização. Em vez de uma pilha plana de camadas que aprendem no mesmo ritmo, a proposta concebe como um conjunto de sistemas integrados que aprendem simultaneamente, mas em velocidades diferentes. Nessa visão, a arquitetura e o processo de ajuste de parâmetros não são conceitos independentes. A proposta afirma que ambos formam um único sistema. Modelos, camadas, atenção, feed-forward, até o próprio otimizador, todos são mecanismos de memória associativa que ajustam seu estado interno conforme a surpresa ou novidade dos dados. Essa interpretação torna tudo um sistema claro e transparente, deixando de ser um processo externo que opera sobre o modelo para ser parte do próprio modelo. E isso abre portas para reinterpretar melhorias conhecidas como formas de memória associativa, incluindo estratégias como normalizar o espaço de otimização, pré-condicionar gradientes ou introduzir não linearidades na rota de atualização. No plano arquitetônico, isso se concretiza numa proposta chamada Sistema de Memória Contínua. Neste sistema define-se um conjunto de blocos com frequências de atualização distintas, não apenas longo ou curto prazo, criando um espectro. Um bloco pode atualizar-se a cada passo, outro a cada certo número de passos e outro em intervalos ainda maiores. Sobre esta base, concretizou-se um modelo chamado HOPE,
construído sobre um design com carga de memória chamado Titans. Titans já gerenciava a memória de longo prazo, mas apenas com duas frequências, uma rápida e uma lenta. O Hope estende isso a uma cadeia aberta de camadas que podem ter tantas escalas de aprendizagem quanto necessário, ou seja, não se limita a duas. Esse design permite que um modelo refine não só a representação, mas também a maneira como muda sua própria forma de aprender. Isso significa que ele se autoajusta em seu próprio algoritmo de atualização, e não só manipula pesos, mas também modifica como esses pesos são atualizados. O resultado é um ciclo de feedback próprio. Em testes com tarefas de linguagem, medições de perplexidade e avaliações de raciocínio, este design mostrou vantagens sobre ferramentas padrão na perspectiva de aprendizagem aninhada, buscando eliminar a separação histórica entre modelo e algoritmo de treinamento, propondo ambos como estrutura única. Para nós, isso significa tentar fechar a lacuna entre sistemas rígidos e sistemas que retêm experiência como o cérebro humano. Não falamos de simples ampliação de capacidade, mas de um sistema onde partes diferentes aprendem em velocidades distintas para preservar experiência prévia sem perder a adaptação. E embora esta linha de pesquisa esteja apenas começando, os resultados iniciais sugerem que pode ser um passo real rumo a modelos que não só acumulam parâmetros, mas podem se modificar continuamente sem apagar o anterior. Muito bem, vamos começar com o Gemini e sua função no Canvas para apresentações. Agora podemos pedir que monte apresentações, como estamos vendo, e exportá-las diretamente para o Web Slides com um clique. Por exemplo, se pedirmos uma apresentação sobre o impacto da inteligência artificial ou qualquer tema, o Gemini ativará o Canvas e gerará um documento com vários slides. Há também um método prático quando partimos de PDF. Se carregarmos um artigo ou relatório e pedirmos uma apresentação, ele pode responder que só processa texto e não pode ajudar. Porém, se primeiro pedirmos um resumo do PDF e depois, em outra conversa, solicitarmos uma apresentação baseada nesse resumo, conseguiremos gerá-la, certo? Também, por outro lado, temos o novo... Bem, não é novo, temos o Deep Research dentro do chatbot Gemini, que o Google ampliou recentemente. Além de pesquisar na web, pode elaborar relatórios consultando seu e-mail e documentos do Google Drive na interface. Ao ativar a pesquisa aprofundada, vemos a opção de upload de arquivos e um seletor de fontes, onde decidimos se usamos resultados do Google ou incorporamos Gmail adicionando o Drive ou limitamos a uma fonte. Podemos ativar todas ou deixar um mínimo, mas sempre é necessário pelo menos uma fonte de busca para gerar o relatório. E esse controle por fontes nos permite ajustar o alcance, só web, só Drive, combinar com e-mail ou até incluir o próprio chat como fonte. E agora passamos para o Notebook LM, onde a utilidade se multiplica pela variedade de formatos que agora processa. Além de PDFs, pode trabalhar agora com planilhas que carregamos do Google Drive. E isso abre a porta para um caso onde os dados vivem em tabela. Um exemplo, uma planilha com quase 2.000 registros. Ao incorporá-la, pode aparecer um aviso de que a fonte está vazia, como se não houvesse conteúdo, mas mesmo assim, na pré-visualização, você vai vê-la. Na prática, mesmo que mostre mensagens alarmantes ao carregar a fonte, ela responde com análises úteis. E o mais potente é combinar esses dados com textos de outras fontes para gerar materiais mais relevantes, como relatórios ou resumos de vídeo ou áudio dentro do próprio estúdio. E dentro do estúdio, há outro detalhe que facilita nosso trabalho. Podemos recuperar o prompt de personalização com o qual geramos cada elemento. Em novas gerações aparece a opção mostrar solicitação e assim vemos exatamente quais instruções usamos para criar. Por exemplo, cartões tipo quiz ou um resumo do vídeo. Se algo não funcionou especialmente bem, não precisamos lembrar de memória, recuperamos e reutilizamos. E também temos aqui o modelo de vídeo do Flow, que basicamente encerra com uma novidade do Google em vídeo que agora nos permite controlar a câmera no VO3 dentro do Flow. A ideia é simples e poderosa, certo? Em um vídeo já gerado, podemos alternar a posição ou o movimento da câmera nas demonstrações. Dá para ver um plano de uma pessoa e podemos fazer a câmera orbitar, mudando-a para diferentes ângulos. Com essas atualizações, temos 3 vantagens claras: acelerar apresentações bem editadas em slides, ampliar pesquisas em e-mails e documentos próprios com controle de fontes e adicionar análise de dados tabulares no Notebook LM. Além disso, adicionar controle de câmera a vídeos já gerados para refinar a narrativa. Tudo isso já está pronto para aplicarmos com os passos que acabamos de revisar. Na verdade, não há grandes novidades, nem coisas muito novas, certo? No final, controlar a câmera é algo que outros modelos já permitiam. É verdade que a parte de fazer apresentações é muito interessante, e por outro lado, poder carregar uma planilha Excel também é. Bem, vamos falar sobre o Cosmos. E isso, o que é isso? Basicamente, não é um chatbot nem um assistente de código. É um sistema projetado para fazer ciência do início ao fim, sem intervenção durante o processo, desenvolvido pela Microsoft. Basicamente, damos uma meta e um conjunto de dados, como exames cerebrais, genômica ou materiais, e ao iniciar, ele pesquisa exclusivamente por 12 horas. Nesse período, lê cerca de 1.500 artigos e escreve cerca de 40.000 linhas de Python numa sessão típica, executa análises, testa hipóteses e produz um relatório científico completo com referências e código executável. Como manter pesquisas longas sem perder o foco? Não é um único modelo fazendo tudo, mas coordena centenas de agentes especializados. Alguns leem e
condensam literatura, outros planejam e analisam dados, outros programam e testam e outros compartilham uma memória estruturada. É um modelo do mundo que registra o que foi tentado, o que funcionou e o que ainda precisa ser validado. É na prática um laboratório digital, onde as partes se comunicam e se atualizam continuamente. Os resultados iniciais não foram apenas simulações. O Cosmos produziu descobertas reais em biologia, neurociência e materiais. Por exemplo, ao estudar a queda de temperatura no cérebro, detectou que os neurônios mudam o metabolismo para vias de reciclagem de nucleotídeos para economizar energia, e um padrão que coincide com observações de laboratório em materiais. Ao analisar células solares de perovskita, identificou que exceder certo nível de umidade durante o aquecimento danifica o dispositivo, e também relaciona a pressão parcial do solvente com queda de corrente, um padrão que os humanos não haviam notado nesse conjunto. Em conectividade cerebral, comparou dados de várias espécies, de insetos a humanos, e concluiu que a organização das conexões segue distribuições log normais com relações quantitativas entre comprimento neuronal e número de sinapses que se repetem entre espécies. Em cardiologia, relacionou a proteína SO2-SOD2 com proteção contra a fibrose, com ajustes que coincidiram quase exatamente com análises humanas e na genética do diabetes, priorizou variantes com critério mecanístico próprio e indicou uma específica associada à regulação de um gene envolvido na resposta ao estresse celular e insulínico. No Alzheimer, aplicou uma técnica de regressão segmentada sobre a pseudotemporalidade celular para localizar o ponto onde os neurônios começam a perder suporte estrutural após o acúmulo de proteínas tóxicas. Além desses exemplos, a magnitude do trabalho impressiona. Em um único bloco de 12 horas, a produção equivale aproximadamente a vários meses de pesquisa humana. Especialistas independentes revisaram seus relatórios e consideraram corretas cerca de 8 em cada 10 afirmações científicas, com documentos semelhantes a manuscritos iniciais com gráficos, estatísticas e citações. A experiência é similar a ler um pesquisador novato, só que este pode escutar centenas de experimentos seguidos. No entanto, não é infalível nem serve para tudo. Seus melhores resultados ocorreram em um conjunto de temas com cientistas no ciclo. Pessoas definem metas e dados, Cosmos faz o trabalho pesado, e depois humanos decidem o que merece continuidade. Ele trava mais com dados desorganizados ou sem etiquetas, não aceita instruções intermediárias durante a execução e atualmente não processa arquivos enormes acima de 5 GB nem dados brutos de certos formatos. O principal gargalo é o julgamento, distinguir o que é verdadeiramente significativo do que é apenas correto em termos estatísticos. Mesmo com essas limitações, marca um ponto de inflexão e pela primeira vez estamos vendo pesquisa autônoma com resultados verificáveis. Sob o capô, há duas ideias que lhe dão solidez. A primeira é a memória compartilhada, que evita esquecimentos e repetições inúteis ao longo de centenas de passos. E a segunda é a rastreabilidade. Cada afirmação nos relatórios pode ser rastreada até o código que a produz, ou a passagem exata da literatura que a sustenta. Não é uma caixa preta. Você pode abrir cada linha e ver como chegou à conclusão. Então, o essencial é a mudança de ritmo. Revisões de literatura que levavam meses agora terminam em horas e projetos de anos são comprimidos em meses. Não eliminam os cientistas, os potencializam. Nós definimos a direção e validamos, o sistema assume a tarefa de ler, programar e testar em grande escala com transparência passo a passo, com limites bem definidos, volume de dados, falta de controle, amplitude de execução e necessidade de julgamento humano. Já estamos diante de um método de trabalho onde a inteligência artificial não só auxilia o processo, mas se torna o próprio processo de descoberta. Então, o que vocês acham dessa ferramenta apresentada pela Microsoft Cosmos e principalmente de todos os seus resultados, não é? Muito bem, hoje vamos falar sobre as descobertas no back-end do ChatGPT, onde no JavaScript servido pelo CDN da OpenAI apareceram referências diretas a modelos como GPT 5.1, GPT 5.1 Pro, GPT 5.1 Reasoning e outros. Esses nomes não estavam em discussões externas, mas em endpoints e mapas do código do site, e quando referências com nomes e variantes aparecem ali, geralmente significa que estão em testes internos ou prestes a serem lançados publicamente. Essa aparição no próprio código foi o que provocou esta reação, e não estamos falando de especulação ou rumores, mas de strings e valores encontrados em bundles reais. Nessas strings, também aparece uma data apontando para 24 de novembro, como nos confirma Mark Crashman. Essa data pode ser interna, mas o fato de estar codificada lá vincula os nomes dos modelos, e fez muitas pessoas presumirem que falta pouco para acontecer. O que torna essa descoberta ainda mais interessante é o termo Thinking, e o nome GPT 1.55.1 Thinking apareceu igual às outras variantes. Esse termo sugere que esse possível modelo não focaria apenas em acelerar a geração, mas em dedicar mais poder computacional ao raciocínio em etapas, dividindo problemas e executando algo mais próximo de um planejamento deliberado. Comenta-se que esse suposto thinking poderia incorporar algo como orçamentos de raciocínio, alocando mais tempo de processamento para problemas difíceis, assim como uma pessoa pausa antes de responder algo complexo. Também foi sugerido que haveria ajustes no gerenciamento de contextos ambíguos como forma de evolução, já que vimos modelos com cadeias de pensamento aprimoradas, mas tudo isso é claramente especulação. Paralelamente a essas referências internas, há outro elemento que gerou
ainda mais suspeitas. O modelo anônimo chamado Polaris Alpha, que começou a aparecer no Open Router. Muitas pessoas começaram a testá-lo porque parecia superar modelos da classe GPT-4, e depois percebeu-se que esse modelo anônimo aparecia apenas lá, como aconteceu antes com outras variantes da OpenAI, que primeiro surgiram camufladas nessa mesma plataforma. Além disso, o Polaris Alpha demonstra um comportamento criativo e de raciocínio muito próximo ao GPT-5 e GPT-5 Mini em análises de clustering sobre benchmarks de escrita e outros. Outro indicador foram a velocidade e os limites de uso. Os limites extremamente altos do Polaris Alpha no Open Router geralmente não coincidem com pequenos lançamentos de pesquisa. Também foi observado que o estilo visual na geração de UI se assemelha à estética que se tornou comum nos modelos recentes da OpenAI. Outro contexto é que nestes mesmos dias anunciaram melhorias de eficiência no Codex e aumentaram limites para Plus, Business, Education e Enterprise, mencionando maior desempenho de GPU. Isso foi interpretado como possível liberação de recursos para outro uso interno, ideia que se alinha à hipótese de outra linha de modelos pronta para teste. Além disso, essa cadeia de GPT 5.1 Pro, Reasoning Base, no código lembra a estrutura que existiu com GPT-4, com Turbo e variantes com capacidades distintas para tarefas específicas. Outro detalhe foi quando prompts foram executados e mostraram respostas onde o próprio modelo se identifica como um modelo grande de fornecedor desconhecido e ao mesmo tempo mencionava uma string, que coincide com a data de corte típica de um modelo interno recente da OpenAI. Então, se juntarmos as referências exatas no código oficial, o surgimento dos nomes Pro e Reasoning, a data de fim de novembro no site, o comportamento do Polaris Alpha em benchmarks, o estilo de geração similar a modelos recentes da mesma linha e a presença exclusiva no Open Router, como já ocorreu antes, tudo indica que o GPT 5.1 está sendo testado e parte do público já o usa sem saber. Portanto, o que vemos sugere que o GPT 5.1 não é especulação sem base técnica, pois os nomes estão no código, as variações estão listadas, os comportamentos aparecem em testes reais e o padrão coincide com lançamentos anteriores. Então, me digam o que acham e se estão interessados no lançamento do GPT 5.1, que está chegando logo junto com o Gemini 3. Vamos ver o que acontece.